amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da rádio Trianon através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br. Estamos na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, ambas 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. À sua disposição, WhatsApp 974012235 e um telefone aqui no estúdio da rádio Trianon, 3289-3580. Conosco hoje a fisioterapeuta Mariângela Biselli. Pronunciei corretamente, Mariângela? Corretamente. Prazer tê-la aqui. O que é a Tomoderm, é isso? A Toniderm é uma empresa de equipamentos, né, fabricante de equipamentos para medicina estética e fisioterapia. Já já a gente fala com mais detalhes, tá bom? Cirurgião dentista, Dr. Silvio Simeone Neto. Prazer tê-lo aqui, Dr. Silvio. Prazer é tudo. Eu preciso que o senhor fale bem próximo, Prazer senão é tudo ele não meu. vai te ouvir. Também conosco, ginecologista, doutora Maica Volpato. Prazer, doutora Maica. Prazer, obrigado pelo convite. E a psiquiatra, doutora Sônia Maria Palma. Prazer tê-la aqui, Sônia. Muito obrigada pelo convite. A doutora Sônia Maria Mota Palma é da Associação Brasileira do Déficit de Atenção. Déficit de atenção me parece... Eu sou só jornalista, né? Mas parece um termo da moda, é isso? É, um termo não é da moda. Desde o final do século XVIII já se descreve em crianças... Não sou tão antigo assim. Nem eu. Se descreve em crianças que eram muito agitadas, muito desatentas, que causavam vários problemas pelo comportamento. Quando eu falo de déficit, um termo moderno, é porque é o inverso da informação que a gente tinha, né? As pessoas superativas, as crianças superativas, tinha a imagem de que eram mais atentas. Mas é o inverso disso, né? Nem sempre. Tem crianças que são hiperativas. As crianças são normalmente assim, né? Agitadas, curiosas, né? Mas quando eu sou leigo, o termo seria criança agitada. Levada, agitada, doutora Maica tem uma outra definição. Não, mas a definição é hiperativa mesmo, no Sim. sentido médico. Mas são crianças que têm prejuízo pelo seu comportamento. Não são crianças que são só curiosas, levadas ou agitadas, mas são crianças que, por conta desse comportamento, elas têm dificuldades escolares, dificuldade de relacionamento familiar, dificuldade de relacionamento com seus colegas. São crianças que são excluídas, são suspensas da escola pelo comportamento. Então, não é uma coisa que vai além do desenvolvimento normal para a faixa etária. Nós estamos no comecinho de dezembro, então estamos próximos às férias escolares, Sim. né? Tem alguma relação este período de férias escolares e a redução da hiperatividade, as crianças se tornam mais ativas? Como é que é esse período? As crianças que têm o diagnóstico, que têm esse transtorno, eu brinco que se a criança não tomar a medicação, não precisar tratamento nas férias, quem tem que tomar são os pais, porque eles realmente não aguentam, eles não têm férias, porque são crianças extremamente agitadas, extremamente com comportamentos arriscados, que fazem muitas coisas às vezes erradas, por exemplo, põe fogo em objetos, maltratam animais às vezes, se machucam muito porque estão sempre inventando alguma coisa de agitação para fazer. Então são crianças que acabam tumultuando muito as férias dos pais e acabam não aproveitando, porque o comportamento fica tão difícil. Então esse comportamento, inclusive para o diagnóstico, não tem que ser restrito à escola. Ele tem que ser na escola, em casa, na casa dos avós, nas casas dos tios. Senão, se você só for um comportamento observado na escola durante o período escolar, você não pode fazer esse diagnóstico. Esse período, agora outra parte, esse período facilitaria um tratamento à distância da escola? Não, porque não é exclusivo para a escola, justamente isso. Se for exclusivo na escola, você não pode falar em transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, a saída da escola, às vezes, piora, porque como eles ficam em contato com os pais ou com cuidadores, a coisa é tão grave que tem cuidadores, babás, que se recusam a ficar com essas crianças nas férias.
tal nível da complexidade de comportamento. O tempo da escola vai ser consumido em casa. Exatamente. Então são crianças que não têm interferência. Lógico, às vezes a escola até é um pouco melhor, né? Por causa da rigidez da escola, um ambiente mais das regras e tudo, a criança até pode se comportar um pouco melhor. Mas em casa elas são muito incomodativas, incomodam o irmão menor, não deixam ninguém ver televisão, sai não obedece, vai no cinema não para quieto, ninguém consegue assistir um filme. Então, são crianças em onde esse comportamento, vamos dizer, normal da idade é tão extrapolado que ele acaba tendo vários prejuízos. A ponto, por exemplo, de uma tia, tem vários relatos de consultório, né? Mas tem uma mãe que falava assim, olha, nas férias a minha irmã leva todos os sobrinhos para comer, menos o meu filho, porque ele não obedece, ele sobe em cima da mesa, ele joga o ketchup na cara do outro, então assim, não leva o meu filho, então ele fica excluído. Então são estas situações, são sobre estas crianças que a gente fala sobre o diagnóstico. Perfeito. Doutora Maica Volpato, a senhora é ginecologista. Outubro Rosa atendeu a expectativa dos médicos da saúde? Outubro Rosa acho que é um mês assim que faz lembrar todas as mulheres, né, da mama, mas muitas vezes o pessoal esquece, né, além da mama, né, tem colo uterino, enfim, que a gente também tem que fazer prevenção, né? Mas assim, acho que é um mês interessante porque a gente vê a procura maior no consultório. Eu sou mastologista, né? Então assim, eu lido, né, mastologia é a especialidade que cuida da mama, principalmente do câncer de mama, das patologias benignas também. Então, assim, a gente acaba vendo uma procura maior mesmo das pacientes, pela lembrança do Outubro Rosa, na verdade. E assim, Outubro Rosa, na verdade, o objetivo é diagnóstico precoce, né, e o autoexame, né, que é a forma que a gente encontra de fazer diagnóstico precoce e ter a cura, né, do câncer de mama, que tumores pequenos, enfim, quem faz rastreamento anual, o autoexame mensal, a gente acaba conseguindo detectar o tumor pequeno e curar. A né? senhora está usando uma situação que aqueles que acompanham o Gente que Fala, sabe que eu faço referência muito a isso. A senhora está usando uma situação que eu imagino que o brasileiro não tenha, que é prevenção. O brasileiro, a senhora já conversou sobre isso no Gente que Fala, o brasileiro em si, porque a senhora está dando um quadro de prevenção, né? Fazer exames periódicos e uma vez, não sei quanto tempo, procurar o médico, não procurar, fazer o próprio exame. O brasileiro, com todo respeito e com todo o conhecimento que eu tenho, prevenção não... A saúde pública, ela falha, né, nessa questão. Não, eu falo a conscientização do cidadão sobre a prevenção. Acho que a conscientização talvez até chega até os pacientes. O problema é a acessibilidade, né? Então, assim, o paciente sabe que tem que fazer mamografia depois dos 40, sabe? Isso eu acho que a mídia, né, é um veículo importante para as mulheres, enfim. Mas eu acho que o problema é a acessibilidade. Quando que essa mulher vai conseguir fazer a mamografia dela, né? Então, assim, e às vezes o que eu oriento para os pacientes? Que às vezes os pacientes falam, né, paciente, né, de saúde pública. Vai demorar, o Papa Nicolau só vou conseguir daqui 6 meses. Então, 6 meses antes, você já marca o seu Papa Nicolau, né? E você consegue ter um acompanhamento, mas você tem que se adaptar ao que a gente, né, ao que o governo oferece pra gente. Então dá para ter acessibilidade, né? Não eu se acho contenha, doutora Sônia. Não, mas eu vejo isso também, a gente está falando do TDAH, que é um transtorno da infância, né, mas que adulto também tem, e como é difícil o acesso, né, ao diagnóstico no serviço público e à medicação, né. Então, nós ainda não temos um mês aí, sei lá, doutora Sônia, verde doutora do TDAH, ou sei lá, mas... E mesmo a Mariângela e o doutor Silvio, quando eu digo, não é o acesso, não é o acesso, é a cultura, conscientização do brasileiro, eu nem falo de homem, porque a mulher até tem mais orientação já na infância, na adolescência, que deve ter cuidado, né? E uma coisa que eu repito sempre, o homem tem 2 médicos, né? O pediatra e o geriatra. Nesse intervalinho, sabe? E o dentista também. O dentista só se doer. Na odontologia acontece muito isso. Eu ia falar sobre esse assunto.
Muitas vezes você depara com uma situação, o paciente vai na sua cadeira, ele tem um tratamento de canal, por exemplo, que é algo extremamente complexo na odontologia, mas não dói por algum motivo. E ele te questiona muitas vezes, mas precisa mesmo, sem doer, e radiograficamente está tudo comprovado que precisa. Então, você vê que eles têm a concepção de que só vai quando dói. Eles não, nós. Nós todos, na verdade. E na medicina também não é diferente. Sim. A gente só vai quando tem alguma coisa incomodando. E muitas vezes essa dor, ela se passa muito tempo, quando ela incomoda muito, que você toma a atitude de ir, aí o estado já é bem mais grave, né? Não é esse o aspecto, né, de ter o atendimento. É de procurar. O quadro que o Dr. Silvio colocou, né? É a conscientização das pessoas procurarem fazer prevenção. Não tem prevenção. Dentista só se coisa doer. Não vai Acho lá que a no mastologia dentista. se beneficia por causa do Outubro Rosa, porque o colo uterino muitas vezes fica esquecido. Essas campanhas são interessantes por isso, né? É o Setembro Amarelo do Suicídio, é o Novembro Azul da próstata, né? Então acho que vai criando uma cultura, né, da pessoa olhar para si mesmo, né? Acho que esse é uma lembrança. Uma lembrança. Né? E vai criando um hábito, vai criando então uma... A senhora falou do colo do útero, é isso? Isso. O problema, ninguém tem a campanha do Outubro Rosa, é mais sobre câncer de mama. Aí é isso que eu falo, a conscientização de que não é só o câncer de mama. Sim. Então, não procuram a senhora por outros, né? Não vão até a doutora Maica, porque tem não apenas pelo Outubro Rosa. Não sei se eu estou sendo claro com isso, onde eu questiono... Até porque, assim, eu acho que o Outubro Rosa, ele chama mais atenção, porque a mulher tem medo de ser mutilada, né? Assim, acho que por isso que faz sucesso o Outubro Rosa. Diferente do colo uterino. O colo uterino é uma coisa né, de país subdesenvolvido, por causa da acessibilidade, enfim. E o colo uterino é a mesma coisa do dentista, por exemplo. Então, se alguém não for olhar, se alguém não for examinar o colo uterino, fazer Papa Nicolau, ele vai ficar lá. E quando for fazer diagnóstico, é um diagnóstico tardio, inoperável. Então, assim, acaba... né, mas não se fala sobre isso. Né? Assim, já a mama, como envolve a estética, isso, exatamente. que é a mesma coisa na odontologia, o dente da frente tem uma preocupação muito maior do que o dente e às vezes o dente do fundo é mais importante do que... Com certeza, por conta da mastigação. Mas, doutor Silvio, um detalhe, né? A gente está falando aqui de prevenção, e até me surpreendo a relação deste problema com o dentista, né? Halitose, mau hálito, né? Eu vou no dentista porque eu tenho mau hálito, não me passa pela cabeça procurar um dentista porque eu tô com bafo. Com certeza, muitas vezes, na grande maioria, a pessoa nem sabe que tem, porque o nosso olfato vai se adaptando àquele mau hálito e você não percebe que tem um mau hálito. Então, sim, o que faz te ajudar são outras pessoas que te comunicam sobre isso. Mas é a mesma coisa, é a prevenção e o cuidado com a saúde, porque tem pessoas que passam a vida inteira com mau hálito e vão perdendo os dentes ao longo do tempo e acha normal. Por exemplo, tem uma pesquisa que as pessoas acima de 50 anos é normal não ter dente. Então, se você usa a dentadura, dependendo da classe social, é normal você usar a dentadura a partir de 60 anos. E, na verdade, isso é totalmente anormal, porque se você tiver saúde, fazer a prevenção e cuidar, você morre com todos os dentes na boca sadios. Então, o que falta, além da informação, que eu acho que na área da odontologia tem que ter mais informação sobre isso, é também a cultura de procurar apenas quando tem dor. Não, isso é difícil de fazer de outra forma. Sim. Só quando dói que a gente vai lá atrás. Doutor Silvio, eu estou com uma dor aqui, não tem jeito. Tem que ser ontem, né? Tem que ser ontem. Doutor Silvio, o senhor tem horário para ontem? Que eu amanheci com uma dor de dente, o senhor tem um jeito de... Fez isso, é isso que eu me refiro a cultura, entendeu? A prevenção. Que a gente aprende que deve, pelo menos no caso do Dr. Silvio aqui, que é mais fácil, ir ao dentista uma vez por ano. Mas o dente não dói nesse ano, o que eu vou fazer lá? Mas isso também eu falo sobre nós, profissionais,
culturalmente, a gente tende a querer resolver tudo, pelo menos na área odontológica, sem exames. Então, o paciente... Como sem exame? O paciente chega na sua cadeira com uma dor, você vai lá, resolve aquela cárie ou aquele canal, aquele dente, e dá uma olhada superficial no resto da boca. Só que ele deve ter algum outro problema em algum outro dente que está prestes a dar uma dor, alguma coisa assim. Então você não pede um raio-x panorâmico, não faz um exame mais... Se o senhor começar a pedir esses exames, eu não volto mais. Isso que acontece. Eu fui lá só para tratar uma cárie, o senhor me arrumou um monte de coisa, eu não volto mais lá. No Brasil é assim, os profissionais têm medo de pedir exame por conta disso. Eu estou falando então de ironia, mas é a lamentável verdade que nós temos. É a realidade. Você tem medo de pedir um exame porque o paciente vai achar caro ou alguma coisa assim, e o que era um dente, você tem que tratar um canal, você vai ter que dar essa notícia ruim para o paciente. Então ele passa a desgostar de você por conta disso. Sônia, é muito mais complicado que você pode... Aquele negócio de falar que essa criança é uma pestinha. As pestinhas ainda tem dor de dente também. Aí duplica o problema. Maria Ângela, essa época do ano é propícia as pessoas a acharem que estão mais gordinhas e querem um milagre? Chega o final do ano, o pessoal entra em desespero, né? Porque já sabe que vai engordar por conta do Natal e do Ano Novo, mas quer estar em forma no começo do ano, porque vai pra praia, tem carnaval, né? E aí entra o desespero, que a gente já começa a tirar as roupas de inverno, né? Então o pessoal começa a se olhar mais no espelho e começa a ver Mas não olha no espelho antes? Tá muito frio, né? Sai do banheiro, já veste a roupa. Não, tem pessoas que se olham, claro. Que nem precisam se olhar para perceber que precisa de uma intervenção. A situação que eu coloquei se aplica a isso também, né? Só descobre que está um pouquinho acima do peso, vou para a praia. Quando não cabe. Quando começa a ficar crítica as roupas. Não, quando vai para a praia. Ou quando você se olha assim, ó, aqui na câmera. A câmera não é um bom parâmetro para... Não é mesmo, tomara que não seja só isso. Engana um pouco. Como é que é? Espero que seja só isso, porque não seja real a gordurinha. Mas, Maria Ângela, lipossom é som? Lipossum. Lipossum. O que é lipossum? O lipossum ele é um ultrassom focalizado, né? É uma tecnologia que já vem da medicina, que é uma tecnologia usada para tratamentos de câncer de próstata e pedra nos rins, mas que ela também foi desenvolvida para estética, né? Então para redução de acúmulos de gordura. Não é um equipamento para emagrecimento, né? Então é para uma pessoa que está incomodada com alguma gordurinha localizada, às vezes quer entrar dentro de um vestido, vai usar um vestido com decote maior, por exemplo, e tem umas dobrinhas nas costas ou no abdômen, então ele serve para destruir. Ele causa uma destruição do tecido adiposo. Né? Isso é por partes também, não é... Você está dando um quadro feminino. Masculino também. Também Mas tem serve. aquele homem vaidoso que é... Tem, com uma barriguinha assim. Tem sim. Tem? Às vezes são pessoas que malham muito e não conseguem perder gordura num ponto localizado. Este aparelho, ele tem função na face também? Ou é apenas corporal? Corporal. Só corporal. No momento corporal, mas existem sim a intenção de ter facial, para fazer empapada, por exemplo. Hoje em dia se fala muito sobre aquela cirurgia plástica de bichectomia, né? Que você remove e diminui a gordura no rosto. Só que muitas pessoas, a gordura da bichectomia não é suficiente, né? Tem mais o restante da gordura do rosto que ajudaria a diminuir o perfil do paciente. Exato. A bochecha é mais para o dentista ou o dentista faz o diagnóstico e encaminha um cirurgião plástico? Qual é a... A bichectomia hoje pode ser feita por dentistas, até porque a intervenção é feita no consultório e por dentro da cavidade oral, né? Agora, o restante das outras cirurgias, aí certamente um plástico é mais indicado. Doutor Edmo Gabriel, prazer tê-lo aqui, doutor. Muito obrigado, prazer novamente. Doutor Edmo, final do ano, a gente fica mais preocupado com o coração ou não? A gente fica porque em função das festividades existe uma mudança alimentar grande, né?
Então essa é uma etapa que no consultório eu costumo orientar o pessoal a tomar cuidado, ter moderação, porque o consumo de gorduras e bebidas alcoólicas aumenta. Então eu não vou no seu consultório nesse final de ano. Não, você pode ir, será sempre bem-vindo, mas algumas orientações Eu já estava para a pensando saúde. aqui, aumenta a torvastatina, aumenta a civastatina, a gente faz uma adaptação. Muitas vezes a gente tem que aumentar já sabendo que vai ter um excesso, né? Mas esse é um quadro comum. É todo ano nessa época, mesmo em épocas de feriados como Páscoa, a gente sabe que o consumo de alimentos sai da média, né? E normalmente alimentos mais calóricos, gordurosos, isso obriga realmente a ter mais prevenção, orientação ou até aumentar a dose de remédio profilaticamente. Mas a gente evita o médico nessa época do ano. Só me procuram nessa época quem realmente precisa, né? Só em último estágio. Só em último estágio, quando a situação não dá para adiar, porque não é uma época muito propícia para procurar o médico, né? O ambiente e o astral não é para ir num consultório, né? A gente fala eu uso muito o tom de ironia aqui, mas é uma situação real. Só vou no Dr. Edson se a situação tiver crítica, só vou no Dr. Silvio se o dente estiver doendo. As pessoas que estão me procurando nessa época têm esse perfil. Precisa fazer uma cirurgia cardíaca, precisa de uma definição se vai ser feito agora ou não, ou tem algum sintoma mais proeminente. Outros casos estão todos remarcados ou vão vir só no ano que vem. Deixar para 2017? Com certeza. E esse tem uma faixa etária problemática para o coração ou não tem? Acima dos 40 anos até mais ou menos 60 é onde a gente tem visto a maior parte dos eventos. Infarto, derrame, arritmia. É uma fase crítica? Uma fase crítica onde a pessoa trabalha mais, passa mais estresse, come mais tempo, mais vezes fora de casa, se expõe mais à poluição, a cigarro, esse tipo de coisa. Isso é um quadro de São Paulo. Principalmente de grandes cidades. Nas grandes cidades nós temos brasileiros nessa situação que o senhor colocou aí. Sem dúvida. Aí eu tenho que ir na Maria Ângela para fazer o ultrassom para diminuir a gordura. A gente sabe que o perímetro abdominal ele está bem relacionado a problemas cardíacos, né, doutor? Então a gente pode trabalhar em conjunto também. Que não é só a estética que a gente trabalha, né? Como fisioterapeuta a gente trabalha com a saúde também. É pensando nisso que a Toniderm desenvolve esse tipo de equipamento. Você também vai falar que no final do ano tem que evitar gordura? Claro. Cigarro eu não tenho problema de cigarro, mas de gordura é extremamente atraente. Vinho, mas o vinho é bom. Diz que o vinho é bom. O vinho Mas é a história de que o vinho é bom? Não, ele é bom realmente porque ele tem flavonoides, que são Ótimo. Substâncias que antioxidam a gordura e destroem essa gordura. Você for comprar uma caixa. Então, Vamos trocar a cerveja do mas eu costumo até falar isso. Já que a pessoa quer beber alguma coisa, escolha o vinho. Deixa a cervejinha de lado, o uísque de lado. Mas o vinho tinto. O vinho tinto preferencialmente. Tem isso também? O vinho tinto tem uma concentração um pouco maior desses flavonoides, né? Mas isso que a Mariana falou é importante. A circunferência abdominal, às vezes, é o único fator de risco que a pessoa tem. Então a gente já bate o olho quando a pessoa chega e já determina, olha, aqui já tem um fator de risco, mesmo que ela seja até vegetariana, mas o fato da circunferência abdominal não estar apropriada, mesmo que ela não fume eventualmente, não está isenta de risco. Qual é a relação da circunferência da... A circunferência abdominal revela, entre outras coisas, acúmulo de gordura nos órgãos. Então, no fígado, no baço, no rim. Então, se os órgãos estão sendo comprimidos por gordura, o funcionamento dos mesmos fica mais prejudicado. Tem um parâmetro para saber se está em excesso ou não, uma medida que a gente possa ter? Isso tem variado muito nos últimos anos, mas 100 centímetros para os homens é uma medida perigosa, dali de 100 para cima, e para as mulheres em geral... 1 metro de circunferência é perigoso? Sim. E para as mulheres entre 90 e 95 já existe um pouco de crítica quanto a isso, um pouco de preocupação. Porque as mulheres não costumam ter tanta gordura abdominal como os homens, né? Então, se uma mulher tem de 90 a 95 centímetros no abdômen, é algo a se preocupar. Doutora Sônia Mota, por que essa... Eu tô pensando em pegar fita métrica quando chegar em casa. Eu falei, ainda bem que não tem essa métrica. Porque as mulheres são mais vaidosas, mas a gente percebe que também com o passar dos anos, as mulheres ficam, né, o corpo inteira, né, o corpo mais quadrado, com a perninha mais fina.
E a cintura, a parte abdominal maior. Então, você está falando que isso é um risco nessa proporção, é complicado. Mas o número em si, só para acalmar também, né, para não assustar as pessoas, o número isoladamente não pode ser o nosso parâmetro, né? Mas, claro que já chama atenção um biotipo externo que a pessoa apresenta. Tem pessoas que, por exemplo, podem ter até próximo de 90, 95 e tem uma saúde cardiovascular, por outro lado, muito boa. Então, isso depende um pouco da circunstância. Não é regra geral. Não é uma regra geral e absoluta. Né? Mas já melhorou, que era 88, a medida das mulheres. Houve uma época que a restrição era em torno de 88. Agora 90, 95 centímetros está sendo tolerado. Mas 88 para 90, doutora Mãe, qual é? 95, eu já pensei no 95. Como? Tem uma margem de segurança já, né? Tem, Mas, doutora Sônia, essa diferença é tão... Não, é mais uma brincadeira, mas eu acho assim... Não, mas é importante que na se verdade, você isso. tem que ter adaptar, né? Porque algumas medidas, eu não sei se essa vem de outros países, né? Nós temos que ter medidas próximas da nossa cultura, da nossa estatisticamente, né? Da nossa saúde. De mulheres, a medida era 90, aí a doutora Mike falou, era 88. Vocês têm uma linguagem, né, de medicina que eu desconheço. Então eu fico imaginando 2 centímetros não faz diferença nenhuma para mim. Sabe? Faz se você vai pensar em faixa de risco, se você pensar que esses são parâmetros que você tem numa população. Esses parâmetros para a população, né? Lógico, é o que ele falou, tem pessoas que têm 95 e estão muito bem. Mas é um sinal de alerta. É um sinal de alerta, né? E 88 é muito pouco, na minha opinião, para depois dos 40. Depois dos 40 a gente manter 88, haja corrida, ginástica. Conosco hoje, Dr. Nelson Letísio, cirurgião plástico. Dr. Letísio, prazer tê-lo aqui, Dr. Letísio. Prazer meu, sempre, Zé Copé. Exatamente no Dia Nacional do Cirurgião Plástico. Olha, Zé Copé, eu falei com o Pedro hoje, eu nem sabia que o cirurgião plástico tinha dia, cara. Fala, Pedro. Já a gente tenta um novo contato com o Dr. Letísio, não estamos conseguindo, mas é o Dia Nacional, 7 de dezembro, Dia Nacional do Cirurgião Plástico, né? Então, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, já a gente fala com o Dr. Nelson Letísio sobre este assunto. Conosco hoje a fisioterapeuta Mariângela Biselli, o cirurgião dentista Silvio Simeone Neto, a ginecologista Maica Volpato dos Santos e a psiquiatra Sônia Mota. Conosco, participando desta edição de Gente que Fala, o cardiologista Edmo Gabriel. Por Edmo, aquela história de tomar, como é que é aquele AS infantil, é válida ainda? É válido. Isso é uma receita simples, né? Uma medida simples, objetiva, mas tem muita validade. Mas já há uma contestação nos dias de hoje ou não? Existem algumas pessoas que têm alergia a esse produto, que é um ácido. Existe uma descrição, em alguns casos, de que por ser uma substância ácida, geraria o que a gente chama de acidose no organismo. E aí isso é incompatível, né? É uma situação que você tem que prevenir para que não haja mudança do pH sanguíneo. Mas 90% da população que tem risco cardiovascular, a partir dos 40, 45 anos, em geral, a gente tem recomendado um AS de 100 miligramas por dia na hora do almoço, junto com a refeição. Tem horário também para tomar? Preferencialmente na hora do almoço, porque absorve melhor com o alimento e irrita menos o estômago se você tomar com o alimento. Se você toma em jejum, por ser um ácido, pode às vezes dar um pouco de gastrite e a pessoa ficar relutante em usar. Dr. Nelson Letísio, será que conseguimos conversar agora, Dr. Letísio? Agora sim, já acontece, mas melhor a ligação. Tá bom, né? Dr. Letísio, primeiro, parabéns pelo 7 de dezembro, Dia Nacional do Cirurgião Plástico, né? É isso aí, Zé Copé. Vamos nessa, né? Vamos nessa. Dr. Letísio, aliás, é uma situação que preocupa, inclusive, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Os processos jurídicos em consequência de erros médicos, né? Que sim, o paciente... Pois não. Olha, Zé Copé, é uma coisa bem interessante nesse sentido, né? E uma boa porcentagem desses processos por erro médico em relação à cirurgia plástica não são cirurgiões plásticos. Entende? São outras especialidades que estão fazendo as cirurgias, vamos dizer, entre aspas,
cabíveis à cirurgia plástica, né? Ao cirurgião plástico credenciado, ao cirurgião plástico que fez a especialização. A nossa sociedade, Zancopé, é uma das sociedades da medicina brasileira em que é muito bem organizada, como a Sociedade de Anestesiologia, Sociedade de Oftalmologia, Sociedade de Dermatologia. São sociedades realmente muito bem organizadas. Tanto é que tanto o Conselho Federal de Medicina como o Conselho Regional de Medicina nos reconhece como sociedade autônoma, ou seja, nós é que damos o título para o cirurgião plástico. Então, como nós somos da Sociedade de Cirurgia Plástica, eu sou membro titular da Sociedade de Cirurgia Plástica. Então, você passa pelo treinamento, você se torna membro aspirante, depois você presta uma prova, você se torna membro associado, e depois você se torna, depois de 2 anos dessa prova, você tem que apresentar um trabalho científico de preferência inédito, aí você se torna membro titular. Então, você tem que galgar alguns passos importantes de estudo, de frequência, todo, para você adquirir um título de titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, Zancopé, eu acho importante que se divulgue isso. A sociedade está se mobilizando bastante nesse sentido, em que mobilizar a sociedade para a conscientização do cirurgião plástico, como muitas outras sociedades estão fazendo também. Porque se presta muito, por exemplo, a lipoescultura. Faz um furinho, coloca uma cana, tira a gordura, injeta em outro local. Parece simples, mas não é tanto assim. Vamos tirar a pelinha da pálpebra, então tira só a pelinha da pálpebra. Então, altera o formato do olho, a fisiologia do funcionamento da lágrima fica diferente. Então, são coisas realmente que são da cirurgia plástica. E a cirurgia plástica, Zancopé, é uma das especialidades mais amplas que nós temos. Você tem a traumatologia, você tem a cirurgia craniofacial, que faz parte, você tem o capítulo de queimado. Nossa, é bastante ampla a cirurgia plástica, não é só estética. Mas aí eu vou voltar no senhor aí para... O senhor fala o senhor dá uma informação muito interessante, né? Quando já se acusa logo o cirurgião plástico, mas é o periférico que, na verdade, é o problema, né? Como proceder numa situação dessa, doutor Letísio? Olha, Zancopé, o paciente que queira ser submetido a uma cirurgia plástica e não conhece o profissional, é muito simples. Entra no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e tem todas as informações de todos os médicos associados a ela. Então, é muito simples. Então, isso não é um salvo-conduto que o paciente irá ter todos não haverá problemas na cirurgia. Não é. Mas é um grande alento já na direção certa. A paciente já está começando a se direcionar no norte verdadeiro, entende? Porque... não, minha amiga fez com o doutor fulano, nossa, ele é ótimo, ele fez, como há pouco tempo, saiu não sei que canal, eu não acompanhei, um médico dizendo que a lipoescultura com vibrolipoaspiração era uma grande novidade, que emagrecia a paciente, que fazia grandes alterações no corpo da paciente. Veja, como se fosse novidade, a vibrolipoaspiração tem 16 anos de uso, não é novidade nenhuma, não emagrece ninguém, ela serve para tirar gordura localizada, e o colega que fez todo esse alarde não é cirurgião plástico. Então, é uma situação, e saiu numa TV de grande circulação aqui no Brasil. Quer dizer, a sociedade se mobilizou, mandou para nós, todos membros da sociedade, um comunicado dizendo que este colega não é cirurgião plástico, está falando isso. Então, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica está se mobilizando para conscientizar tanto a população quanto os médicos cirurgiões plásticos do que eles como eles devem se comportar frente a essas situações. Doutor Letísio, eu agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala e parabéns pelo teu dia. Muito obrigado, Zancopé. Parabéns para nós todos. Saúde e paz aí, Zancopé. Grande abraço. Conosco hoje a fisioterapeuta Mariângela Bizelli, o quadro que o doutor Letísio descreveu aí. Todos nós queremos milagre. Queremos ir lá na Tony Derme e já sair fininho, sair... Muitas pessoas não querem passar pela intervenção cirúrgica, né? Por conta do tempo de recuperação, às vezes não tem
esse tempo hábil, né? Porque após uma cirurgia plástica, dependendo das proporções, a pessoa vai ficar 1 semana, 2, 3, dependendo de repouso, né? Então, daí que entra, por exemplo, o lipossum, que é um tratamento que desde a primeira sessão já tem perda de medidas, a média é em torno de 3 centímetros de circunferência, então faz diferença. Tá? Viu? Mas é gordura subcutânea, tá? O aparelho ele não atinge a gordura visceral. Já 2 centímetros já fez diferença. Dá para enganar um médico, meu filho. Doutor Silvio Simeone, tem uma idade certa para começar a tratar de dentes? Sim, Mais próximo. eu costumo dizer que o cuidado com a saúde da criança tem que ser desde que ela está na barriga da mãe ainda. Por quê? Porque você tem que conscientizar o pai e a mãe da importância de dar uma conduta de saúde bucal para a criança. Então, por exemplo, a criança chega com 5 anos de idade no seu consultório com uma cárie enorme e dor. A culpa não é da criança, a culpa é do pai e da mãe. Então, você fala, essa criança não escova o dente, ela não tem percepção para decidir a importância de escovar os dentes. Então você já vai conduzindo os pais à importância de cuidar da saúde bucal da criança. Obviamente, depois que nasce, antes de ter os dentinhos ainda, você já consegue fazer uma higiene da gengiva com as gases. Depois que começa a nascer os dentes, você já consegue escová-los. Então, eu costumo dizer que antes mesmo de nascer, já tem que ter um cuidado com a saúde bucal. E dá trabalho, né? Porque criança não gosta de escovar dente. Então, assim, toda noite, meu filho tem 8 anos, escovou o dente? Sim. Posso checar? É assim. Não, mas... Então, assim, dá trabalho, né? Porque eles não gostam, você vai escovar, eles se irritam. É justamente então, isso. Então, assim, é um trabalho de... Como dá trabalho, muitas vezes os pais transferem essa responsabilidade para o filho. Eles mesmos. Isso mesmo. Eu queria falar aqui sobre esse assunto. É interessante as crianças que tomam medicamento, né? No meu caso, as crianças desde pequenas, muitas crianças precisam tomar medicação que muitas vezes afetam, né? O esmalte, ou afetam a dente, a qualidade do dente, né? A salivação, e o quanto é importante, né? Agora eu vou incluir nas minhas orientações a visita regular ao dentista, porque eu acho que é importante. Eu não me dei conta agora que você falando da necessidade. É uma disciplina bastante, né? As grávidas. Para orientar os pais. Orientar os pais que crianças que tomam medicamento, adolescentes que tomam medicamento, tem que redobrar a atenção ao dente, porque algumas medicações elas afetam diretamente o esmalte, e com isso deixam o dente mais vulnerável a cáries, a outras questões, né? O aumento do tártaro, outras questões. Então, é importante na psiquiatria, né, também a parceria com a parte odontológica, né, da parte dos dentistas, tal, e fazer uma orientação para que eles procurem mais frequentemente o seu dentista. Até porque essa criança que já passa por um tratamento, se ela tiver muitas dores, problemas sérios com a odontologia, isso eu acho que acredito ser um agravante para o comportamento dela também. Nos autistas isso é muito importante, né? As crianças muitas vezes, como não falam, a única expressão que ela tem quando elas têm dor é uma piora do comportamento. E a grande questão, às vezes, da alteração do comportamento do autista, a causa mais frequente são problemas dentários. Doutora Maica Volpato, a senhora tem fã-clube no Facebook. Eu? A Marta Levorim, Luciana Rodrigues e a Nadir Jacinto estão parabenizando através do Facebook. E outros que se manifestam também, o Sandro Velo, Marcela Prado Martins, cumprimentando a todos que estão participando desta edição do Gente que Fala. Doutora Sônia Mota, Carla do Morumbi pergunta à senhora se atualmente há um excesso de vontade dos pais de diagnosticar o problema dos filhos.
Não entendi direito aqui. Na verdade, isso é uma discussão. Se nós estamos aumentando o número de diagnósticos... Ela complementa que as crianças têm problemas comuns, mas os pais querem atribuir a esse problema a uma doença. Essa é uma discussão muito importante na psiquiatria infantil, até onde vão os transtornos mentais na infância e até onde é uma questão de falta de limite, de pais não presentes, alta expectativa aí em relação às crianças e de comportamento. Mas o que eu falo sempre é o seguinte: ao mesmo tempo nós melhoramos muito a nossa capacidade de diagnosticar os transtornos mentais, né? Nós temos mais conhecimentos. Então, é importante que na suspeita, se isso é um quadro de um transtorno mental ou se isso é uma questão comportamental, tem que procurar a ajuda de um especialista. Por exemplo, um psiquiatra infantil, um psicólogo muito bem formado, eles vão poder ajudar esses pais a diferenciar o que é transtorno mental do que é só uma questão comportamental, questão evolutiva da criança. Doutor Edmo Marcos de Pinheiros pergunta aqui uma receita que eu gostaria de saber mesmo. Como fugir do estresse ou pelo menos amenizar os seus efeitos na vida moderna? Tem receita para isso? Essa é uma receita que, se eu conseguisse idealizá-la, seria... O senhor vai dizer que tem que fazer exercício, tem que evitar cigarro, que mais? Comida gordurosa, para fugir tudo isso. Talvez para fugir da resposta comum, a resposta comum seria essa, que fazer exercício, parar de comer gordura, parar de fumar. Mas eu acho que, eu costumo falar muito isso no consultório, é mudar a nossa mentalidade de vida. Aí até a doutora Sônia, certamente no dia a dia, ela vive isso também. O ser humano, ele entende que ele deve absorver todos os problemas, que ele deve resolver tudo. Mas é gostoso falar que tem problema. É gostoso, e aí o escape acaba sendo qual? O vício, né? Comer errado, fumar. Estive com os amigos nesse final de semana, então a disputa era para ver quem era um doente melhor, né? Aí ganhou um lá que tinha feito transplante de rim. Então, nessa linha. Então, eu acho que talvez o maior segredo é uma receita mais romântica, mais filosófica, que é mudar a mentalidade de vida, enfrentar as coisas com mais naturalidade, saber que nós temos limite. A partir do momento que o ser humano entende que ele tem limites, ele sabe lidar com trânsito, ele sabe lidar com datas, com horários, com situações que ele não consegue resolver como ele gostaria, entende que nós temos limitação e os nossos pares na vida também vão ter características que a gente não consegue controlar. Acho que acima de tudo isso, e em paralelo, claro, a questão orgânica, de não comer gordura, de fazer um pouco de exercício. Mas se a mente não tiver... O que é bom, né? Então a mente tem que estar realmente sã. Isso não é um exagero. Ela tem que estar, sobretudo, sã para poder harmonizar com o equilíbrio do corpo. Por favor, doutora Sônia. Que tem a ver com a pergunta que foi feita para mim. Isso é uma coisa que a gente está vendo muito nas crianças. As crianças estão ficando muito estressadas. E muitas com sintomas que às vezes eu encaminho para o cardiologista para saber se a taquicardia que ela sente, a alteração, é uma questão cardiológica ou de ansiedade. Por quê? Você vai olhar a agenda dessas crianças hoje, ela vai para a escola de manhã, volta, mal tem tempo de almoçar, vai para o balé, para a ginástica, para a aula particular, do reforço, né? Então as crianças hoje sofrem um acúmulo de atividades e elas estão ficando muito ansiosas e muito estressadas por conta da agenda. E muitas vezes com sintomas que parecem sintomas cardiológicos importantes. Então acho que vale agora também para as crianças, que eu fico projetando o que essas crianças vão ser daqui a 30, 40 anos, né? Como é que o organismo dessas crianças vão suportar tanto estresse, né? Dr. Silvio Simeone, Luciana da Bela Vista pergunta: a partir de que idade uma criança deve usar aparelho para corrigir os dentes? Existe uma idade específica para essa indicação? Não existe uma idade específica, existe qual problema a criança tem. Então, tem alguns casos que a gente coloca aparelho até a partir de 4 anos. É claro que isso depende muito da colaboração. Às vezes a criança não deixa você colocar o aparelho, ela não usa, então obviamente nessa fase não vai resolver nada. Mas existe uma cultura também, principalmente no Brasil, que se coloca aparelho a partir de 11 anos, 12 anos. Isso é mito. Alguns casos sim, são indicados você esperar a criança crescer um pouco para colocar. Agora, o quanto antes você levar ao dentista,
é melhor para ele diagnosticar e entrar com o aparelho na fase certa. Então tem, como eu disse, tem criança que entra com 4 anos, 5 anos, 6 anos, e tem criança que o certo é esperar um pouquinho. E os adultos hoje que procuram os aparelhos? A gente Não, vê alguém já eu costumo dizer que não existe usando aparelho? Eu costumo dizer que não existe idade para colocar aparelho. Existe um fator que limita, é saúde bucal. Então ele pode ser um idoso com a saúde bucal satisfatória. Então esse paciente pode sim colocar aparelho. Ele pode ser um jovem com a saúde bucal irregular e está contraindicado usar o aparelho. O que é saúde bucal irregular? Por exemplo, a presença de cáries. Uma doença muito comum que causa muito mau hálito é a periodontite, que é o acúmulo de tártaro em volta dos dentes, aquele sangramento. A grande maioria dos brasileiros tem esse problema. Então, se ele tem esse tipo de problema, eu não aconselho colocar o aparelho, mas ele pode ser um adulto e está tudo certinho, ele faz a manutenção regular dos dentes e pode sim colocar o aparelho. Mariângela Bizelli, o Júlio de Santana pergunta por que o mercado de estética e beleza segue crescendo mesmo com a crise. Segue crescendo? Isso é uma informação que eu não sabia. Sim, é um dos setores que menos teve interferência. Todo né? mundo quer ficar bonito, é isso? Nós moramos num país onde se expõe muito o corpo também, né? Então, isso não é fato, né? Tanto que a gente tem uma costa larga aí no litoral, de praias, né? E mesmo em grandes cidades, chega final de semana, todo mundo quer ir pra praia, quer expor o corpo, né? E é um setor, assim, que tem muito profissional migrando, né? De outros setores, indo para a estética também, porque é um nicho de mercado que tem crescido realmente no Brasil. Na odontologia mesmo, o Conselho Federal de Odontologia aprovou o uso de alguns procedimentos estéticos, orofaciais, e isso fez com que crescesse mais ainda a procura por tratamentos estéticos, né? As pessoas se preocupam muito, né, com a beleza. Inclusive, nessa época do ano também, a procura é muito maior, né? Todo mundo vai tirar férias, praia. Procura o dentista nessa época para sorrir melhor? Com certeza. Fazer clareamento. Outubro, novembro, a partir de outubro você vê um aumento significante na procura por tratamentos estéticos. Isso é todo ano. Clareamento dos dentes. Clareamento dental, as lentes de contato, que hoje está muito em alta, são aquelas capinhas de porcelana que você coloca na frente dos dentes. Né? Lente de contato dos dentes. Esse é um termo popular, né? Sim. São as facetas de porcelana, né? Então, que é um tratamento muito estético. Doutora Maica Volpato, eu me dirijo a ela, mas se os outros quiserem se manifestar, o Supremo Tribunal Federal julga nesta semana a ação direta de inconstitucionalidade que impede a abertura de processo e a prisão de mulheres que interromperem a gravidez por estarem infectadas pelo vírus da Zika. Qual é a análise que a senhora faz disso? É meio complexo, né? Sim, porque sim. envolve o aborto em si, né? Não só pelo Zika, mas pela, né? Hoje, né? A gente está autorizado, né? Em caso de estupro, tem algumas situações que microcefalia não, anencefalia. Então tem né? Hoje em dia tem algumas aberturas. Agora, o Zika entra naquela questão, a criança é diferente do anencefalo que não tem como sobreviver, né? Então, assim, o Zika entraria nas malformações em geral, né? Então, assim, se você abrir precedente para Zika, você vai ter que abrir precedente, acho que para outras patologias, né? Então, assim, é muito amplo, acho que entra a religiosidade, entra a parte operacional, entra, né, uma série de coisas. Vamos ver o que o pessoal vai resolver. Mas... Quer se manifestar, doutor Edmo, doutora Sônia, Mariângela? Eu queria fazer uma pergunta. Só o fato da gestante ela estar infectada com o vírus, necessariamente o bebê ele vai nascer com problema? Na verdade, aí depende de quando ela for exposta, né? Então, assim, uma exposição mais precoce vai ter uma lesão maior, né, do sistema nervoso central. Uma contaminação um pouco mais tardia, que de repente já o crânio já está com uma... Claro, vai ter lesão? Vai. Mas assim, às vezes uma lesão menos grave, né?
E daí que entra, como que você vai avaliar essa sequela, né, intraútero se for uma infecção tardia, por exemplo. Né? Então, assim, o aborto, teoricamente, a gente considera abortamento na obstetrícia abaixo de 20 semanas de gestação, que seria mais ou menos 500 gramas. Né? Então, assim, isso a gente considera aborto. Então, por exemplo, nasce uma criança com 400 gramas, tá, é um abortamento. Passou de 500, daí já é um recém-nascido mesmo, um natimorto, enfim. Daí tem que fazer funeral, então, assim, muda completamente a abordagem, né? Então, a gente tem esse corte, né? Agora, em termos de abortamento, que seria mais, vamos pensar assim, mais seguro, né? Não sei se essa seria a palavra, que assim, acima de 12 semanas de gestação, o embrião já tem parte óssea, né? Então, assim, acaba sendo um pouco mais diferente, né? Uma gestação até 12 semanas, você consegue fazer uma curetagem, você consegue uma coisa mais resolutiva. Uma gestação mais tardia, né, entre 12 e 20, que entra nesse período, aí você tem que induzir um abortamento, esperar eliminar o embrião, para daí fazer a curetagem. Então, assim, né, acho que a discussão ela é ampla, inclusive até nessa parte, até quando a gente vai permitir. E as crianças que vão ter, né, sei lá, 700 gramas, uma criança de 28 semanas que é contaminada e de repente começa a ter a parada de desenvolvimento cranioencefálico, enfim. Porque não tem a questão só do crânio, né? Tem a lesão cerebral mesmo, de funcionamento, enfim. Então, assim, é difícil no intraútero a gente conseguir ter uma avaliação, tirando a parte, né? Claro, tem a parte, né, óssea, então é óbvio que vai ter lesão, mas e a parte que não tem lesão óssea? A gente não vai conseguir, acho que, talvez, né, num curto período de tempo, avaliar, né, a gravidade da lesão. Talvez o aborto não seria a solução para esse caso. Então, isso que eu falei, porque daí tem várias patologias que, né, uma microcefalia, tá, de repente, né, por exemplo, que nem a gente estava falando do autismo, eu que sou ginecologista, eu escuto, se eu soubesse que ia ter uma criança autista, ou se eu soubesse que ia ter uma criança sindrômica, ou eu tiraria. Eu uso isso todo dia no consultório, né? Então, assim, por isso que eu falei, é uma questão difícil da gente, né? É que a vida dessas famílias, né, que tem essas crianças é muito difícil, até por conta da acessibilidade ao tratamento, né? Quanto pior ou mais baixa a classe socioeconômica, mais complicado fica o tratamento dessas crianças. É o que você falou, é uma discussão, acho que talvez da sociedade, né, como um todo, de esclarecimentos, isso que você colocou, né, para que até a população pudesse ter uma noção exata da decisão que ela vai tomar, né? Nós estamos no finalzinho do Gente que Fala. Uma última pergunta para Mariângela. O que é o CRIUS? O CRIUS, ele é um equipamento de criolipólise, né, que é uma técnica utilizada também para redução de gordura, mas nesse caso ele vai utilizar o resfriamento da pele, né? A gente chama de congelamento da gordura. É um pouquinho mais demorado que o lipossumo, o resultado, né? Mas é uma técnica já comprovada também e de largo uso na estética. Também vai preparar o corpo. Você tem um endereço para que um endereço eletrônico se possa localizar a Toniderm, a Mariângela Biselli? Temos a Toniderm com mmudo.com.br e tonidermsp.com.br e tem também o site, né, quem está interessado em tratamentos com o lipossum, né, lipossum.com.br. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Obrigada pelo convite. Doutora Maica Volpato, agradeço tua gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Doutor Silvio Simeone, cirurgião dentista, agradeço tua gentileza também. Eu que agradeço o convite, até uma próxima. Tem idade depois para ir no dentista? Não? Porque eu perguntei quando começa, aí quando termina tem idade? Né? Não, até o final da vida. Que bom. Doutor Edmo, dá para fazer algum milagre até o final do ano, doutor Edmo? Dá para a gente dar uma enganada, como a gente diz, né? Vamos exagerar num dia e compensar no outro. Essa é a melhor receita nesse final de ano. Vamos comer bem, aproveitar essa época.
mas compensar nos dias posteriores, aí tomar mais líquido, essa coisa toda, para fazer um exercício. Já guarda, já agenda a consulta. Já agenda e já deixa pré-agendado com o cardiologista. Tem um endereço para localizar? Tenho, é o drgabrielcardio.com.br. Grato por ter muito vindo. Muito obrigado, uma Gente honra, espero estar aqui outras vezes. Doutora Sônia Mota Palma, sempre muito bom tê-la aqui. Eu que agradeço, é muito bom vir aqui, viu? Muito Como obrigada é que eu acho a senhora nas redes sociais? Pelo meu e-mail, né, o soniammPalma@hotmail.com, ou no Face é Sônia Palma. Grato por ter vindo a Gente Obrigada. que Fala. Direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na Rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.